Fala galera, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha? Galera, hoje eu vou falar sobre tipagem de dados, tá? É, Como eu sempre falo, né? Eu sempre vou ensinar em SQL e depois eu ensino em PySpark ou Spark, né? No caso. Galera, o que eu preciso que façam, né? Eu quero pegar a tabela 3, né? Que eu, no caso, renomeei, coloquei como tabela 3, enfim. Aí vocês vejam o que vocês salvaram aí, né? O que eu quero fazer? Tá vendo? Essa aqui é minha tabela, galera. Eu sempre mostro essa tabela para vocês. O que acontece? Eu quero transformar. Tudo isso aqui está em string, certo? Tudo isso aqui está em string. Lembrando que na outra aula eu tirei o símbolo que tinha aqui, enfim. Mas ainda assim, tudo isso aqui é uma string, certo? Tá tudo em string isso aqui. O que eu quero fazer? Eu quero colocar o ID do carro. Quero colocar ele como um int, né? Eu como inteiro. Eu quero colocar o preço do carro, que é isso aqui. Eu quero transformar ele em double, né? E eu quero pegar código, marca, né? E transformar em inteiro também. Para eu fazer isso, primeiro eu estou visualizando a tabela, como eu sempre falo para vocês, sempre é bom visualizar a tabela para saber o que tem nela, como é que é, enfim. E aí, como eu disse, eu sempre falo para vocês também, para trabalhar com SQL, primeiro tem que transformar em view. Então eu transformo em view, né? Beleza, transformei em view. E aqui, galera, aqui que começa a brincadeira, né? Para vocês tiparem, né, ou criarem os tipos, em SQL vocês vão usar. Aqui eu estou criando uma variável. Eu sempre gosto de falar do que eu. Quando eu crio uma variável, galera, eu sempre gosto de escrever do que se trata. Então, eu estou criando uma variável de SQL para falar sobre type, né? E aí eu estou usando a tabela 3. Mas vocês criam o nome que vocês quiserem na variável, certo? Então, o que acontece? Eu vou usar o spark.sql, ou seja, eu quero usar comandos SQL. Lembrando que para usar DataFrame eu coloco três aspas, certo? E aqui, o que eu quero fazer? Eu quero selecionar, eu quero dar um select e eu quero usar um cast. O cache ele converte, galera, é um conversor de tipos, né? De dados. Quando eu uso o cache, que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue a coluna ID carro, né? Que é essa coluna aqui, ó. Eu quero que ele pegue a coluna ID carros. E aí eu quero que ele transforme, no caso eu vou usar o s, em int, ou seja, em inteiro. Então eu faço apenas esse comando aqui, galera. Pega a coluna ID carro, certo? E transforma em inteiro. E aqui vocês podem dar um nome que vocês querem. Eu quero continuar com o mesmo nome, né? Eu vou deixar ID carro mesmo. Beleza. Opa, fiz a primeira. Agora eu vou para a segunda, vírgula. Eu quero pegar a coluna modelo carro. Também eu quero selecionar ela, né, no caso. Só que eu não quero mudar o tipo dela, então eu só seleciono ela. Beleza, selecionei. Aí, vírgula. Ah, eu quero mudar a coluna preço. Então eu vou usar um cast, certo? Então aqui, galera, mesmo esquema. Eu quero mudar a coluna preço, certo? Aqui vocês viram que eu não mudei, eu só selecionei ela, porque eu quero que mostre ela depois, certo? Então eu vou dar um cast nessa coluna aqui, ó, certo? Tô dando um cache nessa coluna. E eu quero transformar o tipo de dado dela para double, certo? Então eu faço isso aqui. E eu quero deixar o mesmo nome que está lá mesmo, vou deixar como preço. E também quero pegar, vou dar um outro cache, né? Nessa coluna aqui, código marca, certo? Eu vou transformar ela em inteiro, que é o int, né? E também quero deixar esse nome aqui. Ah, da onde que eu estou fazendo isso? Da view que eu criei carros type, né? Beleza, até aí vocês já sabem. Então, galera, simplesmente eu faço isso com o meu SQL, né? E aí eu verifico, né, se a tipagem funcionou. Dando esse comando aqui, galera. Esse comando aqui é do PySpark, que é o print schema. Quando eu dou esse comando aqui, ele mostra para mim a coluna e o tipo dela. Quando eu dou, então deu um print schema, né? Então o meu ID carro, ele transformou para integer, né? Que foi aquilo que eu pedi. E o modelo carro ele continuou em string, né, que era o que já era. O meu preço ele transformou para double
e o meu código marca ele transformou para integer, que foi justamente o que eu pedi. Então funcionou, galera. É, isso, lembrando que eu estou usando a tipagem de dados com SQL, então eu vou usar um cast e vou fazer nesse formato que eu expliquei para vocês, certo? Tá vendo? O formato, só coloco o cache, nome da coluna, as, o que eu quero transformar ela, qual é o tipo de dado que eu quero transformar, certo? E aí para verificar eu uso o comando print schema, certo? Beleza. Se eu fosse fazer com o PySpark agora, não é com SQL, agora é com PySpark ou com Spark, né? Eu vou usar esse comando aqui, ó, certo? Então como que vai ficar? Mesmo esquema, eu quero que a coluna ID carro seja um inteiro, a coluna preço seja um double e a coluna código marca seja inteiro. Aí eu crio a variável, né? Eu falei para vocês. E aí eu vou dar um select. Por que o select? Porque primeiro eu quero selecionar, né? E aí eu vou usar o call, como eu disse para vocês a importância do call. Selecione a coluna ID carro, ponto. Toda vez, galera, para não ficar escrevendo numa linha só, vocês usam essa contrabarra aqui, que aí vocês conseguem escrever embaixo, tá? Mas quiser, se não quisesse usar essa contrabarra e continuar tudo aqui, fica a sua preferência. Então o que eu quero fazer? Eu quero que selecione a coluna ID carro. E aí eu quero que dê um cast, tá vendo que usa a mesma coisa, o mesmo comando no PySpark? Então ponto cast. E aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que ele seja um inteiro. Mesmo esquema, vírgula. Seleciona para mim a coluna preço, ponto cast. Também quero que ele seja double. E aqui seleciona para mim a coluna marca, ponto cast. Quero que ele seleciona como int, certo? É, eu consigo renomear essas colunas, né? Sem ser com select, eu consigo usar o with column, né? Que aí eu conseguiria renomear. Ao invés de deixar o nome dessas colunas, vou colocar o nome que eu quero. Mas eu vou deixar por enquanto assim mesmo, certo? Que seria dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu. Cadê? Tá vendo? With column, nananã. Aí seleciona a coluna tal. Enfim. Também dá pra fazer, galera, dessa forma abaixo aqui, ó, que eu deixei em vermelho. O que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando minha coluna de carro, estou dando um ponto cache, só que agora eu não estou escrevendo int, eu estou escrevendo integer type. E aí eu coloco isso aqui, ó. É a mesma coisa de cima, só que esse aqui muda alguma coisinha. E aí eu estou selecionando também a coluna preço, estou dando um cache nela para transformar o tipo de dado para double type, mesmo esquema. Aqui também eu estou selecionando essa coluna, enfim, fica a preferência de vocês. E aí eu confiro o meu esquema aqui, ó, com print, com a função print esquema, ele mostra para mim o tipo de dado, certo? Então, foi isso sobre tipagem de dados. E é como eu sempre falo, dê uma pausa, assiste de novo, treina e façam as suas anotações.